Saudações e seja bem-vindo a essa aula. Nessa aula vamos aprender um dos recursos mais importantes do Excel. Todo profissional que usa Excel deve dominar essa ferramenta. Então eu falo de tabela dinâmica. Esse recurso permite resumir grandes bases de dados. Veja só, tenho aqui uma base com cerca de... Ao clicar aqui, depois Ctrl seta para baixo, eu vou até a última linha registrada. Então aqui eu tenho cerca de 300 linhas, ok? Então eu quero resumir aqui essa informação. O que eu tenho basicamente aqui é lista de produtos, algumas marcas, aqui a fábrica onde esses produtos são fabricados e depois aqui o valor de venda. Tudo bem, eu quero aqui resumir essa informação, saber, por exemplo, quanto que a marca B vendeu, quanto que a fábrica 2 vendeu. Esse tipo de informação que eu quero. Para ter essas informações em pouco tempo, a ideia é, clico em qualquer célula e vou até Insert. Aqui no Insert, primeiro eu vou pegar esse intervalo. Nós que usamos Excel pensamos que esses dados aqui estão numa tabela, mas não. Para o Excel estão apenas em um intervalo. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar em qualquer célula aqui com registro. Depois vou até Table, veja só, Insert Table. Agora sim. E o que o Excel vai fazer aqui? Ele vai perguntar onde que estão os dados para a tabela. Então, ele já mapeou o intervalo que será de A1 até D300. Se lembra a última célula que nós vimos lá, ou a última linha que nós vimos na nossa base de dados. Depois disso, eu clicar aqui em OK. Então, veja só. Como é que eu sei que agora tem tabela? Primeiro, é que o visual, o layout mudou. Esse é o primeiro detalhe. E segundo, ao clicar aqui em qualquer célula, depois ir até a última guia, veja só, eu tenho aqui Table Design, então que estou operando a uma tabela. E estando a trabalhar com tabelas, eu posso pegar essa tabela aqui no Table Design e mudar o nome. Aqui vem Table 1, eu vou mudar para base, por exemplo. Então, eu só depois dar um Enter só para terminar. Tudo bem. Agora, como inserir uma tabela dinâmica? É simples, eu posso escolher uma célula qualquer. Cliquei aqui no F1. Em seguida, vou até Insert e aqui está a tabela dinâmica. Vou clicar aqui em Pivot Table. Então, aqui, veja só o que pergunta. Select a table or range. É para selecionar uma tabela ou intervalo. Se lembra, essa tabela aqui nós chamamos de base. Então, aqui vou aqui colocar base. Pode ser qualquer outro nome. Pode ser produtos, vendas, qualquer nome. Eu escolhi aqui base. E depois, veja só o que diz aqui embaixo. Escolha onde quero colocar a tabela dinâmica. Se será numa nova planilha ou na planilha existente. Por questão didática, vou deixar aqui mesmo na planilha existente. E aqui já vem F1, que é a célula que eu cliquei antes. E depois é só clicar aqui em OK. OK, perfeito. Então, o que o Excel fez? Ou como é que funciona a tabela dinâmica? Todos os cabeçalhos da minha base de dados aqui estão como campos. Eu tenho aqui produto, marca, fábrica e venda. E eu vou aqui arrastar cada campo para uma dessas áreas. Ok. Então aqui tem campo de filtro. Não vamos usar para este caso. Depois temos aqui colunas. Vamos lá ver como é que funciona essa parte aqui de colunas. Por exemplo, para as marcas. Se eu pego aqui as marcas e arrastar para as colunas, veja só, cada marca estará em uma coluna, ok? E ao pegar essa marca e arrastar para os valores ou para as linhas, veja só, cada marca aqui encontra-se em uma linha. Então, como eu disse, a tabela dinâmica nós usamos para resumir a informação. Eu quero saber aqui, quanto que eu faturei por marca, ok? Então, o que eu faço? Já peguei a marca e arrastei para as linhas. Agora eu quero saber o faturamento. Eu quero somar o valor de venda para cada marca. O que eu tenho que fazer é pegar aqui a venda e arrastar para os valores. O Excel por si já faz esse somatório. E para melhorar esses números, eu posso selecionar todos eles. Aqui na guia Home, clicar aqui na seta. Aliás, aqui na vírgula. Então assim, tenho aqui esses números bonitos. Só isso. Então aqui eu tenho o faturamento por marca. Veja quanto tempo nós levamos para fazer essa única análise. Então está aqui
temos aqui o faturamento por marca. Agora, e se eu quiser saber o faturamento por fábrica? Mesma história. Eu vou aqui clicar, aqui, Insert, depois Pivot Table. Então, aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui base e depois avançar. Estou aqui. Eu quero saber aqui o faturamento por marca. Então, no lugar de eu chegar, pegar a fábrica e arrastar, eu posso chegar aqui simplesmente dar um check. Aqui está. Então, como nessa coluna aqui eu tenho o texto, ele então levou ou pegou aqui o campo fábrica e arrastou para os valores, para as linhas. Então, cada fábrica aqui encontra-se em uma e única linha. E em relação às vendas, ao dar um check aqui, os valores passam para esse campo aqui chamado valores. Só, então ele vê aqui o somatório. Tão simples quanto isso. E mesma história. Eu posso selecionar esse intervalo, ir para Home e depois aqui clicar na vírgula. Aqui está. E eu ainda posso pegar aqui essa tabela, posso clicar em qualquer célula e depois ir para guia Insert e aqui eu posso, por exemplo, selecionar aqui o gráfico de coluna. Fica assim. O gráfico de coluna. Então aqui eu tenho uma análise do faturamento por fábrica. Aqui já fica bem evidente que a fábrica 1 aqui é a que mais vende. Só. E para limpar esse gráfico aqui é simples. Eu posso clicar aqui, Delete, clicar aqui, também deletar e aqui Delete. Esses botões aqui, o botão direito e Hide All. Ok, tenho aqui essa informação. Aqui eu posso colocar aqui faturamento por fábrica. Fica assim. E só para terminar aqui eu posso clicar no botão direito e Add Label. Então em cada uma das colunas tenho aqui essa informação. Ok. E se eu quiser tirar esses zeros aqui, é simples, seleciono, guia Home aqui e depois seta e set. Só, fica assim. Então, removo aqui esses zeros aqui e aqui também vai remover. E uma coisa interessante que nós podemos aqui implementar nessa planilha é inserir slicers ou filtros. Vamos lá. Esse aqui é o faturamento por fábrica para todas as marcas. E agora, se eu quiser saber qual é o faturamento por fábrica para a marca A, para a marca B, então tem que usar aqui um slicer ou um filtro. E para inserir isso é simples. Esse gráfico aqui eu criei com base nessa tabela. Então vou clicar nessa tabela dinâmica, Pivot Table Analyze e aqui eu vou clicar no Insert Slicer. Tão simples quanto isso. Eu vou clicar em Slicer, depois ele vai me perguntar, tudo bem? É para filtrar usando qual cabeçalho? Então, eu quero filtrar por marca. Ao dar OK, então aqui vai aparecer o slicer. E ao começar a clicar aqui em cada marca, veja só, já tenho aqui um mini dashboard sem fazer muito esforço. Tenho aqui um mini dashboard. Fica assim. E só para terminar essa aula, vou mostrar aqui mais uma análise bem interessante. Aqui, veja só, para inserir cada tabela dinâmica, eu tive que ir até Insert e depois Pivot Table. No entanto, eu também posso pegar uma tabela já existente e reutilizar. Vou usar essa aqui, copio e depois aqui eu vou colar essa informação. Fica assim. Ok, veja só, clico nessa tabela dinâmica, aquele campo ou aquele painel desapareceu. Para ter de volta é só fazer o seguinte, aqui no Row Label, botão direito e última opção, Show Field List. Clico aqui. Então, veja só o que eu vou fazer agora. Eu aqui arrastei a marca para as linhas. Aqui estão os valores, as vendas para os valores. Aqui estão. Agora, eu quero ter uma análise mais detalhada. Eu quero saber aqui qual foi o faturamento por marca em cada loja, ou por acaso aqui em cada fábrica. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui na fábrica e vou arrastar para as colunas. Fica assim. Só fica desse jeito aqui.
Então, aqui está. Aqui eu tenho o faturamento ou as vendas por marca em cada fábrica. E uma coisa interessante, veja só. Aqui eu tenho as fábricas, como pode ver. E aqui eu tenho o filtro por marca. Então, como aqui selecionei marca A, então aqui tenho 129, 130 e 96. Ao escolher aqui D, tenho aqui 183, 93 e 144. Todas essas análises que eu estou a ter aqui é graças à tabela dinâmica, ok? Então, por hoje vamos terminar aqui. Eu vou mandar aqui essa base de dados para que você possa praticar. Te vejo na nossa próxima aula.